Olá a todos, bem-vindos a mais um Countdown. É verdade, até a Lisboa Games Week, de 17 a 20 de novembro, na FIL, no Parque das Nações em Lisboa, nós vamos estar a entrevistar muitas personalidades, quase que diariamente. Eu e a Nicole Concha temos essa responsabilidade de falar com tanta gente que vai passar aqui pelo nosso programa do Countdown e de outros conteúdos que vamos estar a produzir. Este programa é especial, é que a criação e o desenvolvimento e a produção de videojogos em Portugal tem uma montra privilegiada no Lisboa Games Week através do espaço da Loading Zone. Estúdios, os developers, as universidades, os politécnicos divulgam e testam junto do público os seus projetos e convocam a comunidade para o grande fórum do desenvolvimento de videojogos no nosso país. Assim, é imprescindível falarmos sobre o PlayStation Talent, um programa que, ao longo dos anos, tem vindo a promover o desenvolvimento de videojogos em Portugal para a PlayStation, com fantásticos incentivos e apoios que já produziram incríveis projetos para as suas consolas. Por isso, hoje, aqui conosco, temos o coordenador precisamente deste projeto do PlayStation Talent Portugal, o Ricardo Correia, que está aqui comigo. Olá, Ricardo. Olá Bernardo, como é que tu estás? Tudo bem contigo? Muito Tudo obrigado ótimo. por aceitares aqui o nosso convite para estares aqui no Countdown do Lisboa Games Week. Começo mesmo por uma pergunta muito básica, mas quem nos está a ver pode não conhecer de facto o projeto. Fala-nos um pouco sobre o PlayStation Talent, como nasceu e como tem evoluído, especialmente, claro, aqui no nosso país. O PlayStation Talents é um programa de apoio local ao desenvolvimento de jogos que nasceu inicialmente em Espanha, um ano antes de chegar a Portugal. E o projeto é muito simples, está direcionado a developers locais, especialmente quem está em início de carreira, portanto, jovens estudantes ou recém-licenciados ou que tenham terminado cursos profissionais e que querem um apoio inicial que é tão importante, como nós sabemos, no início de carreira, para cumprirem aquilo que é o seu sonho, que é desenvolver videojogos. E, portanto, o programa nasceu em Espanha, inicialmente. No ano seguinte à criação em Espanha, passou para Portugal e tem tido esta missão ao longo dos anos de servir de boost, de rampa de lançamento para novos developers, trazendo não só a confiança de uma estrutura como a PlayStation e a certeza de publicação deste primeiro jogo, maioritariamente destas equipas são o primeiro jogo que desenvolveram, numa plataforma tão importante e com um parceiro tão importante como a Sony PlayStation. Absolutamente, é sem dúvida um push enorme para quem está a começar colaborar com a PlayStation é algo absolutamente incrível. Como é que vês o desenvolvimento de videojogos no nosso país? Como é que vês o panorama do desenvolvimento de videojogos no nosso país? Sabemos que existem muitos mais cursos superiores dedicados a esta área, muito mais pessoas a dedicarem-se, muitos mais jovens a dedicarem-se às várias áreas de desenvolvimento de videojogos. Como é que vês este panorama cá em Portugal? Sabes que é algo interessante tu analisares inclusivamente os finalistas. Eu acho que a amostra que os finalistas do PlayStation Talents trazem são quase uma forma empírica, se quisermos, de analisar o crescimento e a evolução do próprio mercado em Portugal. Se tu comparares, por exemplo, na primeira edição, em que foi o Strikers Edge quem venceu, com todo o mérito, um excelente jogo que está disponível para compra, e que eu espero que quem esteja a ver este episódio, que já tenha tido a oportunidade de experimentar. Um, Portanto, quando o Strikers Edge foi o vencedor, percebe-se que até o número, por exemplo, o número de estúdios que concorreram ao programa era muito inferior àquilo que está a acontecer nos dias de hoje. Portanto, primeiro começas a sentir que há uma maior ligação deste crescente número de cursos profissionais, cursos superiores, cursos universitários e politécnicos com o mercado e, portanto, já com uma visão do interesse e do potencial do programa dos PlayStation Talents, e ao mesmo tempo começas a ter cada vez mais grupos que sentem, por um lado, a democratização crescente que tem havido de acesso aos meios de desenvolvimento, e tendo isso como um impulso para concorrerem a este tipo de programas. E o que é que tu sentes? É a qualidade que tu vês de finalistas, de vencedores de ano para ano é impressionante. E isso
é um bom indicador, inclusive da maturação mesmo destas equipas mais jovens, que se calhar há 10 anos, 15 anos, com o crescimento desta nova vaga daquilo que é a criação independente, tu ainda tinhas muita gente a tatear, digamos assim, a experiência daquilo que é desenvolver videojogos, e nos dias de hoje parece que não só o sentimento comunitário de quem desenvolve, quem já tem alguma experiência, aliado também a um número muito grande de empresas, especialmente internacionais, que se vieram localizar em Portugal e que estão também a ajudar a dar experiência profissional a muitos developers, tudo isto está a contribuir que tu tenhas um crescimento muito grande da indústria, e que eu acredito sinceramente, e é interessante ver o efeito que um programa, por exemplo, como a PlayStation Talents teve no mercado espanhol, e também sinto que existe essa influência em Portugal, com estúdios que têm a oportunidade de se profissionalizar, de ter as suas empresas sustentáveis a médio prazo, a partir da experiência que ganham com o lançamento de um primeiro título com um parceiro como a PlayStation. Absolutamente, absolutamente. Eu tenho vindo a acompanhar tanto os vencedores e finalistas cá em Portugal e também em Espanha, e de facto a qualidade de ano para ano tem vindo a crescer imenso, não retirando mérito, de facto, por exemplo, ao Strikers Edge, que eu Sim, que conheço a ainda equipa hoje é um muito excelente bem. jogo. É É um um jogo excelente jogo ainda hoje. muitíssimo divertido, muito divertido Uhum. mesmo, mas de facto nota-se uma qualidade crescente de ano para ano, e é de facto, deixa-nos muito felizes, nós que estamos dentro desta área dos videojogos, que de facto Portugal está a fazer nascer o seu espaço, esperemos nós também a nível internacional, e em Espanha já um bocadinho, porque eu sei que vocês colaboram os dois mercados, e isso é muito positivo também, promover os nossos projetos em Espanha. Falando em promover, vamos falar um pouco aqui do Lisboa Games Week. O que significa para ti um evento como o Lisboa Games Week no nosso país, que é o maior evento, de uma dimensão gigante para um país tão pequeno, e claro, em particular para o Loading Zone, que é um dos projetos nos quais o PlayStation Talents faz parte. Bem, esta pergunta colocada diretamente a mim, obviamente tem um peso diferente, porque durante alguns anos colaborei com o Luís Pinto e também com os anteriores É parceiros da especial então, Industec. é especial então. Durante alguns anos co-organizei e fiz parte da organização do Lisboa Games Week, e foi lá que nasceu também um festival que me é próximo de desenvolvimento e de apoio independente. Portanto, nasceu inicialmente um, como um protótipo em 2015. O Rubber Chicken, desde o início do Lisboa Games Week, até antes, quando o evento era, quando existia o Mel XL Party, que ainda te deves lembrar desse tempo, o Rubber Nem mais, Chicken nem mais. costumava ter uma banca, inicialmente era um sofá com o formato do símbolo da galinha. Eu um, lembro-me perfeitamente disso. Eu lembro-me Lembras-te do perfeitamente. sofá? E há um ano, em 2015, depois de termos feito algumas viagens, tanto E3, Gamescom, Tokyo Game Show, China Joy, PAX, decidimos experimentar algo que foi. Estávamos tão interessados em promover o mercado independente que fizemos um teste. A banca do Rubber, em vez de ser, inicialmente, os acordos tinham sido fazer promoção de torneios com a Infocapital ou com a PlayStation, e naquele ano fizemos um teste, foi escolhemos 5 jogos daqueles que tínhamos conhecido esse ano, entre E3, Gamescom e Tokyo Game Show, e criámos uma mini exposição. E, portanto, se me lembro, era um jogo da África do Sul, era um jogo dinamarquês, um jogo japonês, um jogo português na altura, Between Me and the Night, e o quinto jogo não me lembro qual era, portanto peço imensa desculpa. E o que é que acontece? Essa experiência foi muito interessante, porque inicialmente tínhamos algum receio que o público, que obviamente o público português tem características muito específicas, não é? É muito próximo da PlayStation, é muito próximo de grandes títulos como o FIFA e o Call of Duty, não é? Do qual adquirem habitualmente de forma religiosa, de ano para ano, e tínhamos alguma curiosidade em saber como é que ia ser a receptividade do público português num evento físico de conhecer jogos independentes do qual nunca tinha ouvido falar. E a experiência foi tão interessante que esse projeto acabou por migrar para um festival maior, o Indie Dome, que teve a sua primeira edição em 2016, no Lisboa Games Week, e em 2018. Portanto, em 2017
foi a primeira vez que a exposição do Indie Dome contou também com o PlayStation Talents, portanto unificou-se no Lisboa Games Week a exposição daquilo que era o desenvolvimento independente, tanto português, mas internacional, em que no primeiro ano tivemos cá a Square Enix, com aquele projeto de publishing independente também, portanto tivemos grandes nomes de desenvolvimento internacional que nos acompanharam nestas primeiras edições ainda no Lisboa Games Week, e depois que migra para o projeto IndieX, que tem a dimensão que tem hoje, e portanto é obviamente que para mim é a casa onde trabalhei também bastante para promover o desenvolvimento independente, para promover o mercado português, portanto sempre foi uma paixão fazê-lo, e obviamente que nos últimos anos, por razões que não vale a pena falar aqui, que sempre apoiei e deixou-me feliz, e visitei inclusivamente na única edição que existiu, poder ver um projeto como o Loading Zone dar continuidade a essa montra daquilo que é feito no mercado português. E esta colaboração também com o PlayStation Talents e o Loading Zone, porque vocês estarão presentes também no Lisboa Games Week deste ano. Como é que vês essa ligação? Porque é super importante existir, para já, uma ligação com o maior evento de videojogos em Portugal, convosco, porque a PlayStation de facto tem um dos mais fantásticos programas que existem. Como é que vês essa ligação? Acho que é uma ligação mais do que óbvia, porque há este esforço de não só de apoiar, mas também de estar presente e demonstrar aquilo que é feito, dando também alguma montra e alguma expressão e exposição àquilo que são os nossos finalistas e aos nossos vencedores, e obviamente que num projeto que agrega essa comunicação e essa exposição do tecido empresarial português, como o Loading Zone, tinha que fazer todo o sentido termos o PlayStation Talents como parceiro. Na primeira edição aconteceu, tivemos lá alguns finalistas, e esta edição, que atenção, ainda não sabemos quem são os finalistas, uh, porque as submissões ainda não terminaram. Ainda não, nem mais, até ao fim de setembro, se não me Até engano, o até dia final de 30 de setembro. setembro. Exatamente, e portanto temos esta indecisão, ainda não sabemos quem são, mas existirá essa possibilidade de os finalistas de poderem estar presentes na Loading Zone. Nem mais, e ficaremos mesmo à espera para ver esses projetos. Última pergunta, para os poucos indecisos, ou quase nenhuns que devem existir, porque é que devem ir visitar os finalistas e os vencedores que estarão presentes do PlayStation Talents no Lisboa Games Week? Eu acho que é E especialmente testar os seus jogos, claro, especialmente. eu acho que é especialmente importante para quem tem o sonho de desenvolver jogos, ou que está ainda a estudar, ou que tem esse objetivo no horizonte. Porque muitas vezes, e aliás ainda recentemente, isto já que é um programa de atualidade, vou-te trazer isto para outra discussão, que é o leak que aconteceu recentemente de um jogo noutra escala, o GTA 6, que levantou algumas questões do ponto de vista de público, de na realidade grande parte dos consumidores não terem noção do estado em que um jogo tem ao nível de seu desenvolvimento, e portanto e isso notou-se pelo tipo de comentários que foram feitos, primeiro pelo infeliz leak, é uma coisa que eu sou totalmente contra, justamente por ter Absolutamente. sido da forma como foram obtidos os conteúdos, mas eu acho que é muito bom para o público ter este acesso, mesmo que seja um público que não tem como ideia poder desenvolver videojogos, mas quem está a desenvolver jogos ou quem tem esse sonho, é importante ter este contacto na primeira pessoa, porque são provavelmente criadores que estão na mesma situação que eles ou que elas, e que têm este sonho, e portanto não, é bom para desmistificar algumas ideias, para ter uma percepção real, pragmática daquilo que é o desenvolvimento, e de percebermos que há algo muito importante, e que eu todas as edições me farto repetir nos nossos mod PlayStation, que é por que não tentar? Porque por vezes acontece, tu falares com alguns criadores que têm um projeto já iniciado e que sentem, mas porquê é que eu hei de concorrer com isto? Isto se calhar não está no nível de polimento. Não é suposto estar, porque a ideia é mesmo essa, é o apoio de um projeto que está na sua gênese ou numa fase inicial. E quem sabe se nesse arriscar de concorrer a um programa sem qualquer expectativas, um programa tão importante como os PlayStation Talents, se não estás a abrir de alguma forma
as portas da tua própria carreira. E, portanto, eu acho que esse contacto com os finalistas é importante, especialmente porque nesta altura que decorre o Loading Zone, não se sabe ainda quem é o vencedor, portanto, até toda a gente está no mesmo pé de igualdade e é Nem mais. interessante vermos jogos muito diferentes, porque isso tem acontecido, Bernardo. Eu sei que tu tens estado atento e tu Verdade, também verdade. votas pela parte da imprensa. E tens noção disso, que é, os jogos são cada vez mais diferentes entre si, alguns estão em patamares diferentes de desenvolvimento, e essa é a parte mais interessante. E, portanto, o público poder contactar e perceber que há uma gama tremenda de criatividade de jovens criadores em Portugal que estão a arriscar e que querem fazer disto o sonho e fazer disto a sua carreira, é uma razão mais do que obrigatória para poder conhecer esses criadores na primeira pessoa e poder experimentar os seus jogos. Absolutamente, absolutamente. Acho que não poderias ter dito melhor. É convencer as pessoas para irem ao Lisboa Games Week e testarem os finalistas, os jogos dos finalistas do PlayStation Talents. E mal posso esperar, de facto, perceber os trailers e tudo mais para nós podermos votar. E é tão bom ver os projetos a ganhar vida. Isso é mesmo super positivo. Ricardo, muito obrigado por ter estado connosco aqui, Obrigado, Bernardo. aqui neste countdown até ao Lisboa Games Week. Nós voltaremos quase todos os dias. Não sei se é hoje ainda, se é amanhã. Isto está sempre a acontecer. Eu e a Nicole Concha voltaremos com certeza. Mas é garantido que o Lisboa Games Week vai estar na FIL de 17 a 20 de novembro. Na FIL, no Parque das Nações, é muito fácil de encontrar. Ricardo, um grande abraço. Obrigado, Muito Bernardo. obrigado. Um grande abraço. Voltamos já a seguir. Até já. Abraço. O maior evento de videojogos em Portugal é na FIL. São 4 dias de pura diversão com novidades gaming, esportes, realidade virtual, retro games, cosplay e muito mais. Passa para o próximo nível e traz a tua família, amigos e escola. É já de 17 a 20 de novembro, a 7ª edição do Lisboa Games Week. Bilhetes à venda e mais informações em lisboagamesweek.pt.